Fala pessoal, tudo bem com vocês? E dando continuidade ao último vídeo onde a gente se conectou a uma API homem, né? Na verdade resolveu até um probleminha que tinha lá, que o pessoal estava batendo lá com uma requisição que não estava mais funcionando, um endpoint que não estava dando mais certo. Então a gente agora vai seguir para um próximo passo, que é criar uma paginação de resultados em cima da API de clientes. E, inclusive, se você não viu o nosso último vídeo, eu vou deixar aqui o linkzinho para tudo. Vai lá dar uma olhada, entende como é que foi feita a requisição, depois volte aqui. Eu vou esperar um pouquinho aqui, beleza? Então, terminou de ver lá o vídeo, entendeu como foi feita a requisição? Beleza. Então, eu vou chamar a vinheta e depois a gente vê como é que se faz essa paginação. E eu já vou começar querendo saber se você já deixou o like aqui. Se não deixou, já deixa o like aqui e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, que é muito importante que tu faça isso para que o YouTube ele consiga nos recomendar e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Beleza? Então vamos lá. Então vamos olhar aqui na minha tela que na última aula a gente chegou até esse ponto aqui. Então nesse ponto aqui, em específico, a gente acabou conseguindo fazer a requisição, a gente buscou 100 registros, que é o limite que a gente definiu em parâmetros ali, né? Mas podem ver que no meu caso aqui, para a chave que eu tenho, a minha tabela, ou seja, a minha entidade de clientes, ela tem 390 clientes, né? Então eu não cheguei no meu range total de clientes, e para isso eu preciso paginar. Olha só que a OMI, no caso da API deles, ele já facilita um pouco a nossa vida, porque ele traz o valor total, né, de páginas que a gente tem dentro daquela entidade. Então isso já facilita muito, porque se a gente for definir uma estratégia aqui, uma lógica, o que a gente precisa? A gente precisa, a partir desse número aqui de 4 paginações, é só criar, sei lá, uma lista, alguma coisa nesse sentido, enumerada, até 4, e a gente percorrer essa lista e ir chamando a API com o parâmetro da página na requisição, né? Só que existem APIs que não traz essa facilidade, né? Então, por exemplo, se não tivesse esse total de páginas, né, tivesse o total de registros, a gente teria que fazer uma continha básica, né, pegar o total de registros, por exemplo, dividir pelo limite que a gente definiu, né, e aí chegar no número ali arredondado de páginas que a gente precisa percorrer. Ou, se não tivesse também essa informação, né, a gente teria que ir percorrendo, fazendo um looping e verificando sempre a quantidade de registros no nosso retorno. Onde, se ela for menor do que a quantidade do limite que a gente definiu, a gente para o laço de repetição. Mas nesse caso aqui, a OMI ela já aliviou nossa barra aqui e já trouxe aqui o valor total de páginas, né, o que facilita muito. Então, olhando assim para a estratégia do que a gente tem agora, né, vamos olhar inclusive a consulta aqui, a gente precisa primeiro buscar a quantidade total de registros, né, e para poder criar uma lista, alguma coisa nesse sentido, para poder fazer o laço de repetição. Só que olha só, aqui a gente já definiu um body, né, e o body ele recebe aqui o número 1 chumbado aqui, ele é um número definido, ele não é dinâmico, né. Então, particularmente, até o que traz um pouquinho, sei lá, um negócio legal assim de conectar APIs com Power BI, é que a gente às vezes sai desse conceito de tripa aqui, isso aqui é uma tripa, né? De tripa do Power Query para a gente começar a trabalhar com funções, né? Eu acho que é muito mais interessante a gente trabalhar com funções dentro do Power Query. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse conteúdo do body, tá? E eu vou, como a gente já está aqui em Functions, tá? Eu vou criar uma nova fonte de dados, uma consulta nula, tá? E eu vou botar aqui, ó, get body, tá? E vamos aqui, editor avançado. Eu vou manter esse fonte aqui. Isso aqui, por enquanto, ó, eu vou deixar, tipo, aqui como um parâmetro. Ou não, né? Vamos deixar como um parâmetro já definido. Mas é legal, a partir desses conceitos que eu estou dando para vocês aqui de função, inclusive,
começar a pensar em fazer com que esse tipo de parâmetro aqui seja definido dinamicamente, né? Então, isso é uma provocação que talvez eu deixe para vocês aí implementar dentro do exemplo de vocês, tá? Então, vamos aqui, ó. Esse getBody, ele vai ser uma função. Uma função dentro do Power Query, ela sempre inicia com parênteses, né? Esses parênteses aqui, esse espaço aqui dentro de parênteses, é para que tu possa colocar os teus parâmetros. Então, eu posso definir um parâmetro aqui chamado page. Eu vou dizer que ele é um number. Opa! Então, ó, as number. Então, eu estou dizendo que para executar essa função, eu preciso passar um número, que vai ser colocado aqui dentro dessa variável aqui, page, tá? Depois eu dou um igual e um maior, e aí tudo que está após esse sinal aqui, ele é o escopo da minha função, tá? Eu vou até botar aqui, dar um tab para vocês entenderem como é que é a hierarquia, né? Então é isso. E aqui ó, eu já posso pegar esse page e trocar aqui no página, tá? Então, beleza, é isso aí. Tá, se eu botar page igual a 1 ó, e invocar, ele consegue pegar aqui e fazer a criação do nosso body, tá? Lembrando, função, vocês podem brincar, inclusive, aqui com os parâmetros que vocês possam receber. Talvez vocês coloquem aqui um resource, e aí esse call seria o resource, né? E aí o resource seria do tipo text, alguma coisa nesse sentido, tá? Existem várias possibilidades de trabalhar com funções. No primeiro momento a gente vai trabalhar com a getBody desse jeito, tá? Voltando aqui em clientes, ó. Então isso aqui eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais disso aqui. E aí, aqui para buscar o total de páginas, né? Eu preciso basicamente meio que duplicar isso aqui, né? Essa estrutura aqui, ó. Então, é estranho, né, isso aqui, né? Mas, enfim, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, a gente pode transformar isso aqui também numa função. Então, eu vou botar aqui, ó, uma nova consulta, né? E vou chamar isso aqui de request. E aí, vamos criar aqui. Aqui eu não vou deixar fonte, eu vou chamar de request mesmo. E aqui eu vou receber o JSON document e vou retornar o request, tá? Isso aqui vai ser uma função também, então inevitavelmente eu tenho que passar um parâmetro. O que eu vou passar aqui, tá? Eu vou passar aqui um atributo chamado, deixa eu pensar aqui, eu preciso pegar o body, para pegar o body eu preciso ter um número da página, então eu vou passar um page as number, né? E o que mais que eu preciso ter aqui? Eu acho que é isso aí, tá? É isso aí. Então vamos fazer aquilo ali, botar aqui dar uma indentada aqui corretamente, então tem um request aqui, né? E aí aqui o body, olha só, eu vou chamar o get, olha só a maldade, porque olha só como é legal trabalhar com funções, né? Tu pode utilizar uma função dentro de outra função, e aí é onde tu consegue realmente criar scripts totalmente escaláveis, né? E isso aqui pode chegar a um ponto de que tu crie uma conexão que sirva para N situações, né? Então é muito legal trabalhar com funções. Então aqui, ó, getBody, eu preciso passar um page. Então eu vou passar o page que eu já estou passando aqui, né? E aí tá tudo certo, é isso aí mesmo, tá? Que a gente precisa fazer. O reader, tá? Outro ponto que a gente pode talvez melhorar aqui, ó. Vamos talvez, já que a gente está trabalhando com funções, tá? Vamos chamar também vamos criar uma outra função aqui, chamada getReaders. Isso aqui vai ser só para poder botar o conceito legal assim de função na cabeça de vocês, né? Então, getReaders, readers, e aí aqui no editor avançado, né? Eu vou colar isso aqui, let reader, e eu vou retornar
Na verdade, ó, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Abrir uma função e dessa função eu retorno isso aqui, um record. Olha só. O que ele está fazendo? Eu não estou passando parâmetro nenhum, então não preciso invocar ela com parâmetro. E sempre que eu invocar ela, ela já vai me retornar um record pronto. Então é isso, simples assim, tá? Então tá, beleza. E aí aqui no request, ó, a gente simplesmente faz isso aqui, ó. Em readers, a gente dá get readers. Só assim e tá pronto, tá? Beleza? Ó, aqui já vai funcionar, beleza? Vou até fazer um teste aqui, ó, request, ó, vou botar um e vou invocar, ó. Olha aí, ó, ele já invocou, já fez a solicitação, tá? Então é assim que funciona o conceito de funções dentro do Power BI. E aí, aqui, eu vou até botar isso aqui para fora, porque isso aqui já não é mais uma função, isso aqui vai ser já a chamada do... vai ser já a chamada. Podia ter uma função intermediária aqui, mas a gente vai trabalhar de uma forma mais simplificada, tá? Então aqui, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar o nosso como é que eu posso dizer? Nosso total de páginas, né? Então aqui eu posso criar uma variável chamada total pages, né? Que a gente precisa buscar o total de páginas para começar a criar a paginação. E ele vai ser o quê? Um request. E eu vou passar a página 1, porque eu quero só um request para trazer os resultados, né? E se vocês repararem, ó, deixa eu só dar um vírgula aqui, e eu vou retornar o total pages aqui, ó. A importação do body, vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, tá. Isso aqui a gente não precisa mais usar, né? Seria só isso. Ó, vocês reparem que isso aqui é um record, né? São records, né? São chave-valor, 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 chave-valor. O que a gente precisa aqui, basicamente, é o total de páginas, esse valor, nesse primeiro momento, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? No final da chamada desse request, a gente pode abrir colchetes e aí a gente pode extrair esse valor de dentro daquele resultado. Então, eu posso simplesmente botar aqui, né, o nome da chave daquele resultado. Páginas. E aí no Total Pages eu já vou ter que ter só o número 4. Então já consegui aqui buscar o número de páginas, né? E aí agora que eu já tenho o número de páginas, o que a gente precisa fazer agora? Criar uma lista, né? Em cima dessa quantidade de páginas e começar a fazer as requisições. Para isso, eu vou criar uma variável aqui chamada list of pages, que ela vai receber uma lista, né? Para criar uma lista dentro do Power BI, a gente usa uma função chamada list.generate, né? Generate. E essa função, ela recebe como primeiro parâmetro a chamada de uma outra função, né? Então eu preciso definir uma função. E aí essa função ela recebe alguns parâmetros de entrada. A gente pode utilizar aqui o conceito de record também. Então eu posso criar um record aqui e colocar mais de um valor inicial e começar a trabalhar dentro do escopo dessa função. Então aqui dentro aqui, ó, é um escopo fechado e eu posso definir parâmetros de entrada para começar a trabalhar ali dentro. Então aqui eu vou basicamente chamar aqui um page, né, um atributo chamado page, e já vou definir um valor de 1 para ele. Então ele vai iniciar a execução aqui com um page igual a 1. Depois esse valor ele pode ser alterado. Vocês vão ver ali que ele vai ser alterado, tá? E o segundo campo que eu quero definir, a segunda variável que eu quero definir dentro do escopo dessa list generate é um nome, vou botar aqui data, tá? Data. E o data ele vai receber o quê? Ele vai receber justamente o request, a nossa funçãozinha que a gente criou lá. E nesse primeiro momento ele vai iniciar também com 1. Então ele vai buscar a primeira página da nossa API. Feito isso, beleza, posso partir para a segunda etapa dessa função, que é uma condição. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ter uma condição de controle, fazer com que ele monitore ali essas variáveis, né? Então, eu posso usar uma funçãozinha dentro do próprio M, que é chamado it, né? Que ela está relacionada
a um looping, né? Então, percorra uma lista, e aí a lista basicamente vai ser o próprio escopo da função. Então, eu posso dizer aqui que enquanto page, né, for menor ou igual a, vamos ver aqui, a pages, a list of pages, né? Ou melhor, total pages, né? Total pages. For menor a total pages, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer, vai continuar percorrendo a nossa estrutura e a gente vai definir novos valores para essas entradas de dados. Então, eu vou dizer que page aqui, né? Que page é igual à própria variável page e eu vou adicionar o valor de 1. Então, eu estou dizendo assim, no começo da minha requisição, da geração da minha lista, ele vai ser o número 1, né? Page vai ser igual a 1. Quando ele chegar, ele vai verificar que tá, page é igual a 1, mas total page é 4, então eu vou continuar. Então eu continuo aqui para baixo. Chega aqui embaixo, ele vai dizer, não, page agora não é mais 1. Page agora é o valor que ele era, 1, mais 1. Então ele passa a ser 2. E assim vai indo, né? Então esse é o conceito. E aí aqui eu vou chamar o data, né? E o data eu vou dizer que é request, passando o quê? Passando o meu page e também atribuindo o valor 1. Né? Então aqui eu já quero dizer que eu quero fazer o request no 2. Aí depois ele vai fazer de novo essa verificação. Page 2, né? Page 2 é menor do que total pages 4? Não. Então ele vai lá, pega o valor de page que é igual a 2, atribui mais 1, aí ele vira 3, e aqui ele faz a requisição no request no page 3, e assim vai indo. E aí é assim que a gente faz as nossas requisições, tá? E eu vou dar um OK aqui. Ah, tá. Pegadinha aqui, né? Eu tenho que voltar ao list of pages aqui. Eu estava voltando o total pages, né? E se tudo der certo aqui, ele vai fazer as 4 requisições. Ó. Então eu tenho aqui lista, né? São 4 records. Eu vou transformar ele para a tabela. Tá? E vou expandir aqui. Olha só, esses aqui são os atributos de entrada que a gente acabou definindo lá dentro do list generate, né? Então page e o data. Então, se a gente der o OK aqui, ele vai aparecer, ó, page igual a 1, page igual a 2, page igual a 3, page igual a 4. No começo da função listGenerate, eu disse que o page era igual a 1, né? Então ele foi lá, verificou, viu que page 1 era menor do que 4, ele foi lá, atribuiu mais 1, e assim foi indo até chegar no 4. E o record aqui é o resultado da nossa requisição, né? Então, ó, que ele pegou aqui, ó, olha só, inclusive nos registros, ó, 100, né? Ele pegou 100 registros, aqui 100 registros e 90. Então ele fez a requisição direitinho, né? Então se eu der um expandir aqui, ó, ele já deu um expandir, e se eu der um novo aqui, clientes cadastro, né? Ó, ele me traz todo o resultado. Eu não vou abrir aqui porque, olha só, a gente está tratando de CPF, CNPJ, essas coisas, então por questões de LGPD eu não vou abrir esses resultados aqui, tá? Mas o resultado foi feito, né? Então a gente conseguiu fazer a paginação de resultados, voltando aqui, né, o request, né? Então a gente foi lá, request não, no próprio clientes aqui, a gente foi lá, pegou o total de páginas, né? Então a OMI nos ajudou aqui dando esse atributo e usamos a extração de um valor, de um record. Depois a gente foi lá, criou a nossa lista, né? E aí tem toda essa lógica que eu passei para vocês e depois o tratamento normal do Power Query, né? E com isso a gente consegue finalizar aqui a paginação de resultados da API da OMI. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se não deu o like ainda, eu acho que está mais do que na hora de dar o like, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber as notificações e nos vemos numa próxima vez. Valeu!